aqui hoje para a gente falar um pouco mais sobre carreira, sobre negócios, sobre empreendedorismo, mas também sobre família, também sobre sucessão. Olha só, hoje a gente tem um super convidado, ele é membro da família 6 e 6, primeiro, é nosso amigo, é amigo aqui do Instituto IOD, nosso cliente, é o bem casado, né? Alguém tem que ser bem casado, ele é o bem casado, ele é casado com a Anice, que esteve aqui com a gente na semana passada, que é uma águia. Então, olha só, o que mais é possível, né? Ele ainda é advogado, é especialista, é contador, é especialista na área de holdings e de sucessão familiar, de empresas, de patrimônio, tudo. Então, o Daniel está aqui com a gente para conversar um pouquinho. Essa conversa, Daniel, eu acho que faz uns 60 dias que a gente está devendo para a família 6 e 6, né? Então, enquanto o Daniel vai chegando aqui nas duas redes sociais, aí, seja muito bem-vindo. Pessoal, bom dia. Como está o som? Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Como disse a Sara, né? Deus ajuda quem se permite, né? Quem contribui, né? Quem contribui. Isso é verdade, que legal, né? Quem está fazendo sempre a sua parte, trazendo as suas contribuições. Daniel, seja bem-vindo à família 6 e 6. Olha, a tia Sara está aqui, já mandou uma florzinha para você logo cedo. Primeiro, conta um pouquinho quem é o Daniel, quais são os conhecimentos do Daniel, assim, como é que o conhecimento sistêmico chegou na tua vida. E depois, Daniel, nosso tema de hoje é holding familiar e as alianças sistêmicas. Mas eu vou pedir para você depois começar pelo começo, dizendo o que é uma holding. Então, tá bom, vai lá. Ótimo, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. O dia, para quem acorda cedo, ele é mais rentável, porque a gente pode aproveitar melhor o momento que a gente está com mais clareza, né, principalmente. O meu nome, então, é Daniel Ribeiro dos Santos, eu sou contador de primeira formação, sou advogado e atuo com consultorias. Consultorias auxiliando as empresas a buscar o seu crescimento, um crescimento principalmente mais pautado tanto na consciência, quanto trazendo ferramentas que possam auxiliar a administração. Eu tenho um item que eu tenho percebido muito, que a falta que os empresários têm de formação para algumas necessidades dentro das empresas tem feito com que eles tenham mais dificuldade de crescimento. E, de fato, né, a gente não tem um curso de como empreender, né? Nós precisamos aprender na lida, como dizem muito aqui na nossa região. E aí, consequentemente, o empresário acaba se deparando em algumas situações. Então, quando ele começa, geralmente mais pequeno, né, ele não tem condição de ter uma assessoria melhor. E aí ele vai fazendo pequenas coisas que lá na frente vão demandar muita energia para voltar a fazer esse alinhamento, né? Então, eu acho que isso é que tem contribuído muito aí para as empresas da nossa região, que são, em regra, né, a grande maioria aí, médias empresas, pequenas empresas familiares. Eu trabalho principalmente com a questão, então, empresarial. Sou formado e tenho mestrado nestas áreas. Também faço parte da Comissão de Direito Sistêmico da UAB de Santa Catarina e tenho falado e trabalhado, né, com esta linha, já vão fazer quase 2 anos, né, graças ao IOD, ao Instituto IOD aí, que abriu as portas para nós, mas principalmente a minha sócia, né, a minha esposa, que trouxe na minha vida essa visão para que a gente pudesse entender melhor o que acontece à nossa volta e por que nós estamos aqui também. E quando eu consegui entender isto e levar isto para os meus clientes, ficou mais leve para mim e ficou mais fácil de conseguir auxiliá-los. Porque a dificuldade é quando a gente contrata, né, Juliana, uma pessoa para te auxiliar, mas ela não tem a consciência daquilo que de fato é a necessidade do nosso cliente, né? Verdade. E olha só como o conhecimento sistêmico, né, Daniel, ele transforma a nossa vida e deixa ela mais leve, né? Ele deixa a nossa mais leve, porque a gente descobre, mesmo como consultor, como mentor, como o trabalho como contador, né? Não importa a profissão que a gente faça, o quanto o conhecimento sistêmico nos coloca e nos deixa mais leve, porque a gente vai até um ponto e a gente sabe o nosso lugar, né?
De cada vez mais a gente conhece esse lugar. Hoje a gente vai falar sobre holdings familiares e sobre holding e as alianças sistêmicas, né? Então, eu e o Daniel estamos aqui para trazer contribuição para muita gente. Então, encaminhe essa live para quem tem empresas, para quem quer olhar para a questão dos bens, para patrimônio, enfim, para todo mundo que você acha que vai ser útil, que vai ser importante. Pode falar, Daniel. Para a herança, para a sucessão, para garantir né, dentro da visão sistêmica, né, para que o fundador possa, de fato, estabelecer para quem que ele quer deixar aquele patrimônio, né, porque é isso que a gente entende, né, quando a gente começa a compreender que a herança, de fato, é um presente, né, então, como é que esse fundador pode alinhar esse entendimento, e aí algumas frases, né, são bem importantes. Não existe um jeito certo de fazer uma coisa errada. Tá? Então, a holding, quando ela é feita com bastante consciência, de fato, ela auxilia muito, principalmente porque você está, de certa forma, fazendo um testamento em vida e pós-vida. E isso se você quiser fazer nesse formato, né? Porque você pode utilizar ela simplesmente para guardar, de fato, né? Blindar o patrimônio. A blindagem. Se você está aqui no canal do YouTube, copia esse link, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, curte o canal, porque isso é muito importante para nós, é a forma que a gente tem para crescer. Se você está no Facebook, compartilha também. Daniel, então vamos começar aí. O que é holding? Holding é uma forma de constituir uma empresa que ela tem, em regra, 2 objetivos. Blindar o patrimônio, né, resguardar os bens e, se a empresa e a família quiser, também fazer a sucessão, tá? Por que guardar os bens, a gente fala, né, para trazer uma linguagem, né, mais fácil de assimilar para todo mundo? Porque, em regra, eu abro a minha empresa e, com o passar do tempo, eu vou tendo lucratividade, vou tendo minha rentabilidade e, tem um terreno aqui pertinho que eu quero investir. Eu vou lá e compro o terreno. E se eu não tenho um planejamento tributário para isso, eu vou colocar, num primeiro momento, dentro da empresa. Da empresa que é a vaca de leite, como a gente diz, né? Que é aquela que está me dando rentabilidade. Ou então, eu vou colocar esse bem na minha pessoa física. E aí, consequentemente, quando eu coloco na minha pessoa física, eu estou, ou dentro da empresa, né? Eu estou vinculando tudo no mesmo pacote. A gente sabe que as empresas, elas estão, né, dentro do mercado de trabalho normal, elas estão passíveis de oscilação, né? Então, eu vou ter momentos que eu vou ter bastante faturamento, eu vou ter momentos que eu vou ter menos faturamento, enfim. Enquanto esse patrimônio que não tem relação com a minha atividade estiver junto, se tiver alguma situação pontual de algum bloqueio em função de alguma questão tributária, algum fornecedor, alguma discussão judicial, esse patrimônio está lá também. E aí, consequentemente, ele vai fazer parte de tudo isso. Se ele estiver na tua pessoa física, e aí a gente vai avançar um pouquinho, depois a gente volta, né? Se ele estiver na minha pessoa física e ele for a inventário, Ju, a gente perde 25% em média do patrimônio, 1/4 para fazer um inventário na pessoa física. Por quê? Porque você vai ter que pagar de 10% a 20% para o advogado, você vai ter que pagar o ITCMD, que é o imposto que você paga para o Estado, que vai com uma alíquota até 7%. Você vai ter que pagar imposto de renda para quem vai receber esse patrimônio, porque vai ter ganho de capital. Sem falar que na nossa região, como as pessoas têm muito costume de segurar isso na pessoa física, quando está na pessoa física, o tributo que você paga é 27,5% sobre a tua rentabilidade, né? Então, eu tenho um apartamento e vou alugar. Agora, né, vai começar daqui a pouco o verão de novo, eu vou ter um apartamento e quero alugar ele lá na praia. O que as pessoas fazem? Elas têm na pessoa física, analisam assim, mas se eu declarar, eu vou ter que pagar 27,5%. Então, eu não declaro, crio um outro problema, inclusive sistêmico, né? Porque quem pensa só no sonegar não pensa no prosperar, né? E aí, consequentemente, se aquela pessoa não me paga, que estava usando o meu apartamento, como é que eu vou cobrar ele se eu não tenho isso formal? Tem um videozinho, depois que nós terminarmos a nossa live, eu vou postar lá, é bem engraçado, desses do TikTok aí, que a menina avança, né, pro futuro, e ela mostra uma maquininha de cartão de crédito, e diz assim, deu tanto, né, a tua compra, pode colocar a tua maquininha, pode passar o teu cartão. E daí a pessoa diz, não, eu vim pagar em dinheiro. A moça diz assim, dinheiro? O que é dinheiro? Tá aqui, a nota de R$100, tem... E coloca dentro da máquina ou não? Né? No sentido assim, tudo é rastreável, né?
Então, tudo passa pela movimentação financeira. Então, é ilusão do empresário entender que ele pede para a pessoa depositar na conta bancária e depois não quer, depois só nega isso porque não quer pagar o tributo. E aí a gente volta, né? A gente tem que ter congruência hoje em dia, cada vez mais, e congruência é o que eu falo, eu faço. Então, não adianta só eu dizer, né? Eu tenho que também fazer. É isso aí. E Daniel, assim, quando tu fala pessoa física, pessoa jurídica e vai pagar muito imposto, tá? E por onde começar isso, assim? Quais são, assim, por exemplo, quem que pode pensar, em que momento, eu acho que essa é a pergunta, em que momento eu penso, eu devo fazer uma holding, assim, qual que é tipo assim, 3 pontos essenciais, olha, aqui você já pode pensar em fazer holding. Muito bem. Assim, ó, é errado o pensamento do empresário, ou da pessoa física, inclusive, que diz assim, olha, não tenho patrimônio, e eu vou esperar eu acumular bastante, que daí eu penso num planejamento tributário de fato. É errado por quê? Porque dependendo do tamanho que essa empresa for tomar, quanto mais cedo eu optar por fazer uma holding, eu antecipo muito planejamento tributário que eu posso fazer depois. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que a gente já está trabalhando com eles há uns 2 anos e meio para ele sair de uma empresa média para uma empresa de maior porte. Então, ele vinha pagando seus impostos, ou parte pelo simples, parte pelo lucro presumido, que são 2 formas de você pagar tributo, né? E aí ele precisava comprar um terreno. Então, como eu já estava acompanhando ele, a gente abriu a holding já há 1 ano e meio, um pouco mais. Ele comprou esse terreno dentro da holding, e agora ele vai alugar esse terreno para outra empresa dele, que é a empresa, né, a vaca de leite, que dá, de fato, faturamento. E ele vai poder aproveitar os abatimentos de impostos que a legislação permite, que é legal, né, naquela empresa. Agora, se ele não tivesse pensado nisso antecipadamente e tivesse comprado aquele imóvel pela própria empresa dele, ele não poderia ter vantagem tributária, e a legislação permite. Não é sonegação de tributo, né? É um planejamento tributário que a própria legislação nos dá. Vou dar um outro exemplo. Eu sou só pessoa física, só tenho um terreno, né, da minha mãe. A minha mãe, vamos subir um pouquinho, né? Então, a minha mãe e meu pai têm um terreno e tem mais, né, alguns bens. Se eu não trabalhar com ela antecipadamente a holding, e ela vier a faltar por qualquer situação, por isso que o tema veio tão forte agora por causa da questão do Covid, né? Isso. Se eu não trabalhar com ela essa questão de criar uma holding daí patrimonial, né, que é só para guardar o patrimônio, né, mesmo que seja para um terreno, os herdeiros vão ter que provavelmente pegar dinheiro emprestado para fazer um inventário, para depois colocar um desses bens à venda para poder pagar advogado, tributo, contador que vai precisar para fazer tudo isso. Enquanto, se eu tiver feito isso numa holding, se eu tiver transferido isso em vida para uma holding, eu vou ter um inventário também, mas eu vou ter só das cotas, ou seja, eu só vou ter da participação daqueles herdeiros dentro daquela empresa, ou só para indenizar eles por aquele valor. Mas eu não preciso mais fazer a averbação nos imóveis, eu não preciso mais transferir de nome, eu não vou precisar mais fazer escritura de todos desses imóveis. Então, o ganho... E tudo isso são muitas taxas que as famílias economizam, né? Isso, por isso que eu falei assim, ó, se você tiver um patrimônio hoje não precisa ser em dinheiro necessariamente, né? Você tem um terreno aí em Chapecó, bem localizado, que tu comprou há 30 anos atrás, por 100 mil reais, e que hoje ele está no centro da cidade, ele vai valer no mínimo 1 milhão. Olha lá ainda, tem que ser meio afastado para, né, para pegar um valor desse porte. Mas com um bem de 1 milhão de reais, se eu tiver trabalhado com a holding antecipadamente, o valor vai ser de um inventário em cima daquele valor nominal lá da época que eu comprei o imóvel, em regra. Agora, se eu deixar isso ir para a pessoa física, muito provavelmente os meus impostos todos serão pagos em cima do valor de mercado, do 1 milhão. E com o imposto de pessoa física. Com o imposto da pessoa física. Que é 27,5% no mínimo, né? Em regra, 27,5%. E aí, assim, se eu colocar na holding, sobre este imóvel, eu vou pagar, se pagar, né? Porque você tem como pedir a isenção, inclusive, ITBI, que é pago para a prefeitura, né? É um imposto quando eu compro e vendo um imóvel, certo? Aí em Chapecó, por exemplo, deve estar variando entre 2% a 3%. Mas se eu deixar na minha pessoa física e for a inventário, eu vou pagar 7%. Então, só aí
eu já tenho um ganho muito grande. Nossa, 5% em média, né? Se a gente pegar aí, se fosse 2, é 7. De um tributo, né? E eu De tenho... um tributo. Explica um pouco esses tributos aí, Daniel. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? O Daniel tá aqui para ajudar a gente a expandir. Porque, assim, existe uma coisa que a gente fala na lei sistêmica que é para não sonegar. Por quê? Porque quando eu sonego o imposto, nesse momento eu estou negando algo de direito. Agora, a lei, ela existe para regular. Então, se existe algo que pode ser dentro da legislação, que tem legalidade e que a gente pode regular, ela deve ser usada, né, Daniel? É para isso que a gente tem vários especialistas estudando, e temos a faculdade de Direito, de Contabilidade, é mais o contador e o advogado, né? Eu acho que dominam, né? Você tem essas duas formações, né, Daniel? Acho que esse é um grande diferencial teu. Mas, gente, a lei, quando ela está sendo usada dentro da lei, né? Então, estamos cumprindo, usando as possibilidades, isso não tem nada de não sistêmico. O não sistêmico é você fazer tudo como você não tem que fazer, por exemplo, quando você não cumpre a legislação, quando você começa a passar dinheiro de uma conta para outra sem declaração, quando você começa a movimentar dinheiros porque você não tomou uma ação antecipada, né? E aí isso sim vai ter uma consequência futura. Então, estudar tributariamente ajuda, inclusive, porque é o que Bert fala, deixa sua casa organizada, né? Então, por quê? Porque a gente compra um imóvel. Muitas vezes as pessoas compram um imóvel para ele valorizar, né, Daniel? É assim, para isso que se compra, né? E para falar dentro dessa questão sistêmica, né? Para a gente poder entender, vamos falar aquilo que a holding não é. É mais fácil, às vezes, da gente conseguir entender nisso, né? Então, a holding não é uma forma de alinhar famílias desalinhadas, tá? Eu não me dou bem com meu filho, eu não quero que... Eu tenho um filho fora do casamento, eu não quero que ele participe, eu não me entendo com a minha esposa e eu quero usar a holding daqui a pouco para dividir melhor esse patrimônio, para não ficar ou não ficar parte com ela. Isso a holding não faz, tá? Uma outra coisa que a holding não faz, então, não é uma forma de deixar alguém fora, tá? Sem que, lógico, ele tenha consciência disso. Porque assim, né, Ju, eu tenho famílias que fazem a holding e que eles estão alinhados, e aí, assim, o filho A participa da empresa, ajuda, contribui. O filho B não, ele não está dentro da empresa. Então, o pai vem e diz assim, não, eu quero deixar 60% do meu patrimônio para o meu filho A, porque ele participa dentro da empresa. Eu quero deixar 40% para aquele outro filho B, que ele não participa dentro da empresa. E a gente faz uma reunião com todo mundo e os filhos dizem assim, não, a gente concorda porque é isso mesmo, tá? A gente já conversou e tá tudo certo. Então nós vamos trabalhar a holding para que ela faça essa divisão. Agora, o inverso não é, né? Até porque nós temos que seguir a nossa legislação, né? A nossa legislação, ela diz que todos têm partes dentro da questão do testamento depois, né? Então, eu não tenho como fazer, de fato, aqui no Brasil, como a gente faz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a aplicação é, eu sou o detentor dos bens, eu deixo para quem eu quero. O presente eu deixo para quem eu quero. No Brasil, a gente não consegue fazer isso, então por isso que a gente trabalha aquilo que a legislação permite, e a holding é a forma mais próxima da gente poder fazer isso, desde que, como eu falei, né, a gente não tenha famílias desalinhadas, a gente não queira deixar alguém de fora simplesmente porque quer deixar de fora, aquela pessoa tem que entender isso e tem que ser contribuição também. E também não é uma forma de fraudar credores, tá? Eu tenho um monte de dívida, eu tô no SPC, no Serasa, por tudo, né, com o meu nome pendente, e aí eu contrato o Daniel e digo assim, Daniel, vamos fazer uma holding, porque agora eu vi que os meus bens vão todos eles a leilão. Não vai mais adiantar, tá? Porque existe uma regra, né, legal no Brasil, né, e que não permite isso, que é a fraude a credores, é assim que se chama tecnicamente. Por isso que a gente volta àquela pergunta no começo, quando que é o momento? O mais breve possível, como é que pode dizer assim, se você não tem bem nenhum, eu posso abrir uma holding? Com certeza pode, porque lá nós vamos definir algumas regras. A holding é um CNPJ, né, Daniel? Sim, é uma forma de empresa, tá? Você constitui uma empresa com esse objetivo. Ela não é simplesmente um CNPJ, porque dentro da holding, o patriarca, né? Vamos dizer, o pai e a mãe da família podem determinar se eles querem que aqueles bens sejam impenhoráveis,
Então, aquilo que está ali, né, você consegue colocar cláusulas que resguardem isso. Incomunicabilidade, então, se eu abrir a minha holding com os meus filhos pequenos, eu já determino a forma jurídica dos futuros casamentos deles. Eu vou casar, né, o filho está maior de idade e aí se casa com comunhão total de bens, certo? Tudo que é de todos, 50% para cada um. Mas, se eu tiver a holding constituída antecipadamente, na holding eu vou colocar uma cláusula de incomunicabilidade e que vai dizer que todos os bens que estão ali dentro, que ele receber, não se comunicam com o regime de casamento do filho. Consequentemente, se o filho vier a faltar antes, esses bens vão voltar para a massa ali que está administrando a holding e ela vai redistribuir de novo. Então, você resguarda. E, gente, aqui quando nós estamos falando, e quando nós estamos fazendo uma holding, abrindo uma holding orientada por um profissional sistêmico, tudo isso é diferente. Nós temos uma pergunta aqui, Daniel. Explica um pouco mais. Veja como esse tema ele é complexo, assim, ó. Qualquer pessoa física pode abrir uma holding. Então, pense assim, qualquer tipo de pessoa, porque, pelo que eu estou entendendo, se eu não tenho bens, eu posso abrir uma holding. Por exemplo, assim, eu, Juliana, penso em comprar um imóvel, eu posso abrir uma holding. E, por exemplo, assim, ó, no meu caso, eu tenho só uma filha, eu devo abrir holding. Então, essas coisas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais das pessoas físicas e depois eu quero voltar nas empresas, tá? Que tem aqui algumas perguntas para as pessoas físicas. Eu não vou ler todas, mas é mais ou menos isso. Olha, eu só tenho um filho, devo abrir holding? Qualquer pessoa física pode abrir holding? A holding, ela custa muito caro para abrir? Então, tenho essas perguntas aqui. Tudo voltado à pessoa física, tá? Então, o que você for lembrando, e pessoal, pode ir perguntando. Vou dar alguns exemplos, né, voltados a essa questão da pessoa física, tá? Se a gente for seguir uma ordem sucessória normal, tá? Então, João e Maria têm um apartamento. Eles têm um filho só, o filho A, tá? Eles deixam tudo isso na pessoa física. Vamos imaginar que eles queiram antecipar. Acontece muito aqui, muitos vão se identificar com isso, né? O papai e a mamãe vão ficando mais velhinhos, e aí o papai e a mamãe querem já deixar os bens certinho para a família. Então, eles antecipam e fazem uma doação para o filho, então eles transferem esse apartamento para o filho A e colocam lá uma cláusula que eles vão poder permanecer nesse imóvel até né, vir a falecer, certo? Então, eles já transferiram... Usufruto, né? Eles já deixarem usufruto para essa filha até eles virem a falecer, certo? Essa filha, por um desalinhamento aí da família, acaba tendo um relacionamento com uma pessoa que daqui a pouco só está interessada em, sei lá, aplicar um golpe, né? Vamos imaginar que por qualquer situação, essa filha A venha a falecer num acidente de trânsito, tá? O bem já estava no nome dela. O usufruto só me permite usar, não me permite retornar, tá? Se eu não tiver uma trava aí, esse bem vai ir pro sucessor dela, né? Pro cônjuge. Se eu estiver com isso... Mesmo estando em usufruto. Mesmo estando em usufruto, porque o usufruto vai continuar, certo? O usufruto vai continuar, mas a titularidade já vai passar. Agora, se eu tenho isso dentro da holding, eu posso criar travas lá dentro dizendo assim, ó, se a filha A vier a faltar, esse patrimônio volta para a holding. O que eu tenho que fazer, e que não vai fugir, porque é a legislação brasileira, né? Eu vou ter que indenizar o genro, mas eu vou indenizar ele com o valor que está determinado lá no contrato social. Mas ele não vai pertencer àquele patrimônio, entendeu? Isso quando eu tenho um só. Agora, quando eu estou falando que eu tenho outras empresas, a questão da regra é muito mais fácil ainda de você trabalhar. Porque, assim, ó, uma coisa que a gente tem que ter consciência é assim, eu não vou deixar, em função de uma holding, eu não vou deixar de ter herdeiros. A única diferença é que eu não faço com que essas pessoas de fora entrem dentro daquele patrimônio. Então, você imagine um empresário que tem, sei lá, uma mecânica e também tem alguns imóveis que ele aluga. Se eu colocar esse patrimônio dentro da holding, eu vou determinar a regra que eu quero. Eu quero que alguém entre dentro da empresa? Não, não quero. Então eu vou só indenizar aquela pessoa. Mas cada vez que eu faço esse movimento, eu não preciso mais mexer naqueles bens. Enquanto se eu tivesse ele na pessoa física, cada vez que eu troco de nome, né, cada vez que eu troco de pessoa, de titularidade, eu tenho que ir lá e averbar.
E aí, R$1.000 e poucos só de taxinha para você averbar. Mas, né, tudo que você precisa fazer para movimentar isso. Nossa, olha só, nós temos duas perguntas aqui, Daniel. Tem uma contribuição. A Tiaione fala: no meu caso, tive que dividir com o ex o usufruto com ele. Né? Na verdade, acho que o bem é dela, estava em usufruto para a mãe, mas porque estava na pessoa física. Isso, se tivesse na hold, você não teria essa necessidade. É como eu falei, tá? Você não vai deixar de ter que indenizá-lo, né, na parte dele daqui a pouco. Mas o bem não entra mais. E aí, dentro da holding, a gente pode trabalhar com diversas formas, né? Eu posso fixar o valor como sendo o valor que entrou o imóvel. Então, ele para de ter rentabilidade. Então, se eu tivesse feito uma holding com aquele terreno que eu comprei há 20 anos atrás aí em Chapecó e que eu paguei R$50.000, e hoje eu precisasse fazer uma operação dentro de uma holding, e esse terreno está valendo 1 milhão, eu posso fazer toda essa negociação pelos mesmos 50 mil. Porque na holding, o imóvel não é um imobilizado, como, né, quem tem empresa aí sabe, né? Que quando compra um terreno, quando compra uma máquina, ela vai para o imobilizado. Não, dentro da holding isso é estoque, é produto de prateleira. Tá? Então eu compro o meu produto, vamos imaginar assim, eu comprei um pneu porque eu compro e vendo pneu, certo? Comprei um pneu há 10 anos atrás por R$2. Quanto que é o custo do meu pneu? R$2. Uhum. Agora, se eu colocar isso na pessoa física e for vender, a minha tributação eu vou pagar em cima do valor da minha venda, né? O mais atual possível. E enquanto na holding, se eu for trabalhar isso entre os herdeiros, eu posso criar essas regras. Olha só, que legal. Então, veja o quanto. E isso tudo, gente, é o que a gente fala, são impostos que não são necessários pagar. Então, não é sonegação, não é nada, não tem nada aqui antissistêmico, né? É uma questão de legislação que existe que pode ser usada. A Eliane fala: entrei agora há pouco, queria saber sobre o meu caso. Já temos um CNPJ há 15 anos. Eu e meu marido somos sócios, temos 2 filhos. Como seria a melhor opção? Então, veja que ela tem uma empresa, tá, Daniel? Eles não têm holding, eu conheço um pouquinho da história, eles não têm holding, eles têm uma empresa, mas essa empresa tem um CNPJ, tem vários imobilizados, né? Então, desde caminhões, a terras, terrenos. Então, explica aí a diferença entre ter uma empresa, ou posso ter os dois, ou explica um pouco mais, né? Tá bom. Sim, você pode ter os dois, tá? Como eu tenho, eu já trabalho com empresas de médio e grande porte há 20 anos, né? Eu trabalhava com a questão contábil e tributária, né? Então, para mim fica mais fácil entender a realidade daquela empresa. Porque assim, ó, grande parte das nossas empresas, e não é por desmérito, né? Mas grande parte das nossas empresas, quando elas são constituídas, a Juliana quer abrir uma empresa dela, tá? Ela vai procurar uma contabilidade para que a contabilidade abra essa empresa. O contrato social, em regra, é o padrão que sai lá do sistema da junta comercial. E aí eles te entregam 2 folhinhas, tá? Um contrato social de uma holding, ele vai ter no mínimo umas 12 folhas, em função de todas essas regras que nós vamos sentar e vamos construindo junto. Eu vou te trazer algumas ideias, você vai me dizer qual que é a tua necessidade e nós vamos construir o meio termo mais próximo dentro daquilo que é possível, tá? Assim, ó, eu reviso primeiro toda a estrutura patrimonial da empresa. Então, vamos pegar esse exemplo, né? Eu já tenho um CNPJ, ele já está aberto há bastante tempo, ele já tem diversos imóveis que tem lá dentro. Eu vou fazer uma análise, inclusive desse contrato social, para alterar ele, para deixar ele numa condição que me proteja. Porque assim, tá, Juliana? Não adianta eu abrir uma holding já existindo, né, empresas e patrimônios, sem olhar primeiro para isso, porque eu posso criar uma empresa, uma forma aqui que está fechada, mas aqui nessa empresa tem um monte de porta aberta e que vão tirar essa blindagem patrimonial que eu posso utilizar na questão da holding, tá? Então, eu primeiro reviso o que tem, porque nós precisamos primeiro trazer para uma realidade mais próxima da legislação mais recente a empresa que ela já tem. E aí tem muito bem lá dentro que de fato não tem relação com aquela atividade ou que não precisaria estar lá. Eu vou dar alguns exemplos, né? Então, a empresa foi, com o passar do tempo, foi comprando. Comprou um apartamento, comprou um terreno para investir, comprou uma casa, né, aí em Goiôém, lá para investimento. Isso aí são patrimônios que não têm relação nenhuma com a atividade da empresa. Então, eles têm que sair dali, porque senão eles estão muito misturados e facilmente são bens bloqueáveis por qualquer situação econômica da empresa. Tá?
eu tenho uma outra situação. Eu tenho dentro da minha empresa, eu tenho diversas máquinas, equipamentos, eu tenho a estrutura física da empresa daqui a pouco, que por uma questão tributária, que a legislação me permita que eu possa reduzir a carga tributária, eu tenho ela hoje dentro da minha empresa e que não vai trazer vantagem nenhuma. Porque, vamos dar um exemplo, tá? Para quem tem empresa aí sabe que se eu comprar, por exemplo, um veículo para minha empresa, eu vou, por 5 anos, aproveitar a minha depreciação todo mês, certo? Mas depois de 5 anos, acabou. Agora, se eu tiver esse imóvel na holding, e a holding estiver cobrando o aluguel da empresa porque ela está usando, o aluguel eu vou cobrar por tantos quantos anos forem necessários. Então, eu ultrapasso essa barreira que a legislação me permite, dentro de uma forma legal, como eu falei. Olha só, que legal. Agora até para responder antes da pergunta ali, né? Assim, ó, como é que eu faço e o que custa, né? Tá? Então, cada situação a gente faz uma análise, né, para levantar o patrimônio e identificar o que precisa ser ajustado, passa a proposta. Depois que a holding estiver constituída, porque eu entrego com o CNPJ aberto já, com o contrato social prontinho. Dali para frente, se a empresa for, em regra, o que acontece aqui na nossa região, né, que é só uma holding para guardar patrimônio, ela não tem muito movimento, você vai precisar contratar um escritório de contabilidade da tua confiança e você vai precisar pagar um valor de mensalidade de uma empresa sem movimento, paradinha, que é geralmente o valor mais baixo que o escritório de contabilidade cobra só para manter aquele CNPJ ativo, entregando declarações sem movimento para que não tenha nenhum problema fiscal ali dentro também, né? Claro, claro. Entende? Então, na verdade, a gente contrata uma consultoria, né? Seja do Daniel ou de outra pessoa, mas contrata uma consultoria para orientar, para olhar os bens, para olhar essa correlação, as dinâmicas familiares. Muito importante aqui, gente, sistemicamente. Todos os filhos pertencem, né? Então, por exemplo, quem tem filhos de primeiro casamento, então todos os filhos pertencem, né? Todos os filhos, ou de um primeiro casamento, do segundo, ou um filho fora do casamento, que é um filho durante o casamento atual, né? Que se chama fora do casamento, né? Algumas pessoas nominam assim, na verdade é um filho. Então, olhando todas essas questões sistêmicas, né, Daniel? E constituindo daí sim um movimento criando esse CNPJ e depois a vida que segue, né? Então, não é uma coisa que você fica... Claro que algumas situações, elas continuam comprando, vendendo, aí talvez precise de uma consultoria um pouco mais apurada no futuro, né? Mas assim, ó, nesse compra e venda, né? Se eu tenho tudo isso na minha pessoa física e eu tenho um apartamento que eu quero vender, na minha pessoa física eu vou pagar um ganho de capital, né? A diferença entre o valor que eu comprei lá atrás, né, e o valor de agora, de 27,5% de imposto, que nem eu falei. Agora, se eu estiver fazendo uma compra e venda e ela for dentro da holding, eu vou pagar, não vai dar 7% o valor do imposto. Mas eu pago tudo. A dificuldade, né, que as pessoas têm, né, e hoje eu olho e não me coloco mais no lugar da pessoa, mas eu entendo, né, como é que eu posso dizer assim? Mas, Daniel, empatia é se colocar no lugar dos outros e depois voltar pro teu, né? Isso, voltar pro meu, nesse sentido, né? Assim, ó, a pessoa está vendendo um apartamento em Balneário Camboriú de R$1,5 milhão, né? E quer vender frio. Aonde que a gente vai colocar? Não tem, né? Não tem. Hoje em dia não tem condição, entendeu? E aí eu tenho a possibilidade de, ao invés dela pagar 27,5% de imposto, pagar 6,9%, que é o que vai dar de tributação, e ainda assim tem muito empresário, muita pessoa física aqui na nossa região que diz assim, não, eu vou dar um jeitinho, depois eu converso lá para ver uma forma e tal. E é só ele que está se iludindo, né? Eu sou conselheiro de administração do Sicredi há 3 anos já, né? E assim, ó, eu estou dentro do meio financeiro. A gente sabe, a movimentação financeira de todo mundo, ela vai para o Banco Central e depois para a Receita Federal do Brasil todo mês. Todo mês vem na ata lá para mim assinar, junto com os demais conselheiros, a movimentação daquelas pessoas que têm um faturamento declarado, uma receita declarada, um salário declarado, e dá picos de movimentação. Então, é só ilusão. Colocando... chega um momento que o dinheiro, e não chega um momento, né, gente? O dinheiro, ele precisa aparecer, né? Ele precisa circular, e isso interfere diretamente aqui na prosperidade. Daniel, a gente tem uma pergunta aqui. A holding não precisa ter uma atividade?
Sim, assim, ó, se você tem, por exemplo, né, eu tenho 2 apartamentos e eu quero colocar lá dentro da holding, né? Se o teu intuito nos próximos 2 anos não é vender esses 2 imóveis, nós conseguimos pedir a isenção do ITBI na prefeitura, o que tu vai ter que economizar mais 2 a 3% de imposto. Mas daí você não pode comprar nem não pode vender, perdão, esses imóveis que a gente colocar lá dentro, né, por um período de 2 anos, porque é o que a Constituição exige. Não, eu compro e vendo. Tá bom, então você vai pagar os 2% lá de ITBI para que a gente possa fazer, né, essa legalização. Quando tu vender o teu imóvel, você vai ter o pagamento do ITBI. Né? Do contrário, a gente consegue economizar isso também. É só a pessoa não vender nenhum daqueles bens por um período de 2 anos depois de constituída a holding. Por isso que eu falo, né, qual que é o momento, né? Se eu tivesse constituído a holding há 3 anos atrás, eu já não tinha mais esse problema. Eu posso alugar e posso receber o aluguel dentro dela, que vai ser isento também disso, né? Mas a pessoa espera assim, não, eu aluguei o meu apartamento e fui morar numa casa, eu vou cobrar aluguel semana que vem, eu quero abrir uma holding. Cara, tem coisa que não tem muito o que, né, correr. Então, a gente consegue fazer agora sim, mas com um planejamento para frente de algumas situações, né? Olha só, Daniel, a Eliane coloca aqui, para você ver como esse é um assunto muito complexo. Eu posso ter 2 CNPJs, separar uma empresa com pessoas físicas? Pode ter 2, 3, 4, né? O que a gente faz, tá? A tendência nossa no Brasil, né, Ju, a gente estava falando, eu acho, até sobre isso na semana passada, né? A tendência nossa é assim, o que acontece lá fora chega para nós, né, de outros países também, né, aquilo que os empresários lá nos Estados Unidos estão aplicando, chega para nós aqui, só que ele chega com um retardo, né, mesmo com toda a tecnologia que nós temos, ele leva 10 anos em algumas situações para chegar aqui, tá? Lá nos Estados Unidos e na Europa, essa questão da holding, ela já vem enraizada de muitas décadas. Nossa. E aí o que acontece, tá? Eu resolvo casar, eu faço a constituição do casamento, antes disso eu já monto uma holding, tá? Então, lá na holding eu já coloco que os bens que eu comprar são meus, é a regra, e ela vai se refletir para frente. Com o passar da caminhada, e eu tendo os meus filhos vão crescendo e vão tendo outra família. Eles constituem uma outra holding para colocar esses bens que eles vão constituindo lá dentro. Então, quando você tem uma questão que envolva inventário, o inventário são sempre cotas das ações dessas empresas de participação. Não envolvem esses bens na pessoa física justamente porque a legislação permite e você vai ter uma economia tributária muito relevante. Eu costumo dar um exemplo, né? Eu tive um caso de uma pessoa muito conhecida, né? Assim, do vínculo familiar, né? Que não quis abrir uma holding, tá? Ele tinha uma empresa há 40 anos. A empresa, há 40 anos atrás, tinha como capital social R$1.000. Agora ela tinha 750 mil de bens a hora que foram fazer o inventário. Tá tudo certo, né? A gente sabe, né? Hoje a gente entende, né? Tá tudo certo. Se a pessoa não quis, né? É uma questão dela. A empresa tinha 750 mil de patrimônio. Então, de 1.000 para 750, tudo ganho de capital, né? Para fazer o inventário na pessoa física, sem blindagem patrimonial. Ele tinha um sítio que ele tinha comprado por 50 mil, agora valia $500 mil. Tá? Ele tinha outros imóveis que ele foi adquirindo com a caminhada, né? A gente vai, né, caminhando. É para isso, muitas vezes as pessoas economizam, se esforçam para fazer aproveitar essa oportunidade de comprar um bem para ele valorizar, né? É engraçado isso. Porque todas as pessoas compram o bem pensando que ele vai ou usufruir muito, mas que ele vai valorizar, né? Ninguém pensa assim, ó, nossa, eu vou comprar isso aqui porque esse aqui vai desvalorizar, né? Então, assim, ó, se essa família, né, e que aconteceu de fato, né, tem 4 imóveis que mais ou menos valem o mesmo valor, ou eles vão pegar dinheiro emprestado no banco para fazer o inventário, ou eles vão ter que vender um desses imóveis para conseguir ter dinheiro para pagar o inventário. Para pagar os impostos. Tá? Então, nós temos casos recentes aqui de pessoas que faleceram agora há poucos dias com uma idade bastante avançada, né, que faz parte da caminhada, e que com o passar do tempo acumularam muito patrimônio. Os herdeiros já estão vendendo bens para conseguir pagar inventário, taxa, imposto, advogado, né? Tem que fazer movimentação judicial muitas vezes, né? Porque não se entendem, né? Naquele momento. Por isso que, assim, a relação, ela é tranquila quando é feita entre eu e você, certo? Nós dois podemos definir
que vamos abrir uma empresa ou vamos, né, comprar um terreno ou alguma coisa em conjunto, tomando café. E sou eu e você e a gente já determinou ali as regras. Agora, quando eu falo que quem vai... Porque, né, um de nós veio a faltar. Vai vir o filho ou vai vir o neto num inventário para discutir essa situação, ele não sabe daquilo que a gente acordou. Não. E para ele, bem é bem. Vende, tá tudo certo. E quando eu coloco dentro da holding, eu estou também, de certa forma, por isso que eu falo que a holding é uma forma de testamento em vida e pós-vida. Por quê? Porque quando eu vier a faltar, os meus filhos não vão mais dividir aqueles 2, 3 terrenos que eu tenho. Eles vão dividir a cota daquela holding. Então, eu consigo reservar aquele patrimônio para que não vá, né, não vire fumaça, como o pessoal diz aqui na nossa região, né? Porque vai, né? E sem falar que eu também posso determinar o seguinte, ó, eu vou ficar como administrador vitalício. Depois, eu quero que o meu filho A seja o administrador, porque eu entendo que ele entende mais de negócios, e para mim eu quero que ele seja o administrador, não o B. Então, eu já consigo determinar antecipadamente o andar da empresa. E a empresa vai andando comigo aqui ativo, né, funcionando. Agora, a hora que eu vier a faltar, eu já consigo criar lá as regras de como eu quero trabalhar isso. E assim, né, Daniel, o quanto isso é importante, né? O quanto essa live de hoje de manhã é importante, porque às vezes, aí agora, principalmente nessa situação que muitas pessoas jovens estão falecendo, né? Então, assim, pensa uma pessoa que só tem um apartamento, ela tem um imóvel, o grande bem que vai deixar para o filho, para a filha, digamos, né? E ela comprou por 200 mil e hoje esse imóvel vale 500. Então, realmente precisa de um dinheiro, de uma quantidade de dinheiro que não seria necessária na holding, né? E tu sabe então, como isso é importante, né? E muitas vezes a gente não tem conhecimento disso. É importante porque muitas vezes o proprietário, né, o pai da família, por exemplo, né, o casal, ele diz assim, eu tô acumulando bem, depois os meus filhos que se entendam para pagar o imposto. Veja, você já deixa um problema sistêmico depois, né? Porque daí eles vão ter que dizer assim, eu queria muito ficar, né, com aquele terreno, mas nós vamos ter que vender para conseguir pagar, né, o inventário, tá? E assim, ó, tem crescido muito, tá? E ainda muitos não se flagraram, mas nós temos muitos produtores rurais aqui na nossa região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que foram, com o passar do tempo, crescendo e que eles fazem tudo isso na pessoa física, tá? Aí vai ter algum produtor aqui que está nos acompanhando e vai dizer assim, tá, mas na pessoa física, para mim, na atividade rural, é mais vantajosa, né? Tributariamente falando, né? Sim, é vantajosa, mas você não precisa ter a terra na tua pessoa física, você não precisa ter o trator na tua pessoa física, né? Você precisa só ter atividade. Então, tranquilamente eu posso trabalhar com a área de terra, os implementos, né, rurais dentro de uma holding, com um contrato, por exemplo, de arrendamento para a tua pessoa física, e você vai continuar pagando o teu tributo na tua pessoa física, mas eu já separei, porque se você vier a faltar, tudo vai ir a inventário de novo. Ou então, né, se você quiser vender, tu vai vender, como eu falei, pagando 27,5% de imposto de renda, quando você podia estar pagando 7,8%. E assim, né, Daniel, quantas pessoas dizem, não, vamos fazer amanhã, daqui a algum tempo eu faço, né? Daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? O quanto isso, o que eu estou adiando hoje, principalmente hoje, assim, que tantas pessoas estão, a situação do Covid acelerou isso, né? Porque é uma coisa assim, a gente não sabe até quando a gente vai ficar vivo, né? E aqui eu sempre recomendo, olhe para o seu sistema familiar, né? Aqui olhe para o que aconteceu no passado e baixe a sua cabeça e diga, pai, mãe, se eu fizer diferente, eu não sou melhor do que você, né? Porque a tendência sistêmica é acontecer as repetições do sistema familiar, né? A tendência sistêmica é repetir, é voltar no estado anterior. Então, como que eu faço? Diferente. Eu faço diferente tomando para mim a força dos meus pais e dizendo, pai, mãe, se eu fizer diferente, eu não sou melhor, né? E a Tani Folli escreve ali, né? É uma forma de evitar que coloquem tudo fora, né? E assim, ó, tá? Se a gente colocar aqueles imóveis, né, que o pai e a mãe entendem dentro de uma holding, quando os filhos vierem a receber esse patrimônio em herança, como eu falei, tá? Eles não vão mais ser donos daquele terreno ou daquele apartamento, eles vão ser donos de uma cota societária. E dentro dessa cota societária, eu posso já, alinhado com o pai e com a mãe, determinar assim, ó, não, são 4 irmãos, eu quero que, obrigatoriamente, 75%
decidam quando quiserem vender um bem, porque eles vão ter que chegar num consenso. Se eles não chegam num consenso, eles vão ter que deixar aquele bem lá e aquele bem vai continuar sendo, de certa forma, um resguardo, né, para a família com o passar do tempo. Agora, o que geralmente acontece, né, Tânia, é assim, tá tudo na pessoa física, eu venho a faltar, vai pro meu filho, cara, depois que foi pro teu filho, ele vai fazer o que ele quiser. E é o que a gente tem visto muito, né? No dia seguinte já tem plaquinha de vende-se nos patrimônios, né? Vende, né? É verdade. Daniel, o que é interdição? Por exemplo, quando que se interdita um pai, uma mãe? O que leva a fazer isso? Qual é o melhor momento? Por exemplo, meu pai e minha mãe já têm, porque essa é uma pergunta muito sistêmica, né? Eu tenho uma visão sistêmica, e juridicamente, eu sei que você também já tem a visão sistêmica, depois eu quero que você fale do seu livro para a gente fechar. Então, assim, qual é a importância, se isso é importante, se não deve, digamos que realmente já esteja numa necessidade de interdição. Como fazer isso, né? Quem deve cuidar disso, né? Assim, se você tem os bens todos na pessoa física, né? Você vai precisar de um movimento processual jurídico, né? Você vai ter que ingressar com uma ação judicial para poder declarar essa interdição para que outra pessoa possa assinar. A única diferença é que daí você vai ser um tutor daqueles bens, então você vai ter que prestar conta se você quiser comprar e vender um determinado imóvel, né? Quando a gente trabalha essa mesma ideia, porque é uma dúvida dos empresários, tá, Ju? Não é pontual. O empresário vem e diz assim, olha, e se mais tarde eu tiver algum problema de saúde, né? Que não necessariamente eu venha a falecer, mas se eu tiver algum problema sério de saúde, se a gente já tem determinado na holding a escadinha, que é isso que eu trabalho pelo menos com um degrau, né? Eu digo assim, o João é o dono de todos os imóveis, já tem uma certa idade e ele é o administrador, tá? Mas se ele vier por algum motivo até algum impedimento civil, né, por exemplo, o filho dele é que vai administrar temporariamente. Eu já tive casos, por isso que, né, a vantagem da gente aprender com a experiência, né, Ju? Eu vejo você, né, falando das empresas onde você já atuou, né? Não é diferente para mim, tá? Só aqui na nossa região de Chapecó eu já abri 70 nos últimos 10 anos. Então tem muita situação de que lá atrás a gente já fez uma correçãozinha, a gente já foi melhorando, né? Eu tive um caso de um cliente, por exemplo, que ele ficou 150 dias preso por causa de uma questão ambiental que ele acabou tendo, tá? Nenhum bem na holding foi afetado, porque ele continua respondendo um monte de processo, né? Nenhum bem foi afetado, e como ele estava preso, nós tínhamos um impedimento civil, porque ele não podia assinar, né, a movimentação normal da empresa. Então, com o contrato da holding, nós conseguimos, sem fazer alteração nenhuma, fazer com que o segundo na linha sucessória assumisse temporariamente a empresa, fizesse a administração durante aquele período. Quando a pessoa saiu, que conseguiu, né, o habeas corpus, lá saiu, voltou, pegou todos os bens, né, levou a empresa de volta para si e seguiu dali para frente. Agora, se eu não tenho tudo isso, você imagine, né, agora a gente está tendo essas questões do Covid. Eu já tive, né, pessoas da família, você também, né, que chegou no hospital dizendo assim, olha, só não estou me sentindo bem, e não saiu mais, no sentido assim, ficou meses internado, né? E assim, você não tem, ele tem todas as senhas no telefone dele, ou é de cabeça, você não sabe muitas vezes o que ele vai ter ou não para pagar de conta, né? Porque tá tudo nele, né? E aí, consequentemente, eu fico sem comunicação. Eu tive um caso, por exemplo, de um conhecido, né, que ele ficou várias semanas internado, entubado, e graças a Deus voltou, mas ele tinha um saldo em conta bancária, o restante tudo aplicado na pessoa física, e aí ele entrou para fazer a consulta e não saiu mais, não tinha um contato com ele nem pelo telefone, né? Ele foi entubado e acabou, né? Então, a família estava com aquela situação, não, tem que pagar lá uma pessoa que estava fazendo um serviço, tem que pagar o hospital, porque era particular aí, né, em Chapecó, então eu preciso sacar, não tinha quem fizesse isso. Por quê? Porque estava tudo na pessoa física. Uau, Daniel, é muito assunto, né? Muita coisa, assim, foi uma pincelada. A gente devia essa live aí para a família 6 e 6, porque era um pedido muito grande, assim, a gente estava recebendo. Quando que vocês vão falar sobre holding? Porque a gente acabou nos prometendo em uma live, e o pessoal aqui da família 6 e 6, eles cobram, né? Eles cobram. Daniel, fala um pouquinho do teu livro, né? Tá bom. Não sei se você tem uma versão dele aí para mostrar, eu acabei esquecendo de pegar a minha. Fala um pouquinho do seu livro. E daí encerramos, depois deixamos o teu contato.
Tá bom. Eu tenho, então, um livro que eu publiquei ele durante a pandemia, né? E aí vem uma outra frase muito forte, né? Que eu gosto bastante de usar, né? Que na vida, ou você faz poeira, ou você come poeira. Né? Isso agora falando, né, para quem está aí nos acompanhando, né, que trabalha, né, e que é empresário, enfim, ou você está sempre no 12, ou você vai ter que comer poeira, né, porque as pessoas vão se atualizando, né, eu costumo dizer assim, que se você ficar parado, se você parar, você já fica para trás. Por quê? Porque não só a outra pessoa continua crescendo na questão de entendimento, de conhecimento, mas o mundo também vai mudando. Como a gente ouve hoje em dia, né, pessoas, né, voltando a essa questão que a gente estava falando de empresas, né, dizendo assim, lá no meu comércio eu nem coloquei o Pix ainda, porque, meu Deus, eu tenho medo de como é que pode ser isso, né? E aí o medo nos bloqueia, né? E aí hoje em dia a gente nem fala mais de Pix, né? A gente já está falando essa semana, né, que já entrou em validade, a transferência bancária pelo WhatsApp. Então o Pix já é velho. E eu nem o Pix coloquei ainda. Né? Então, durante a pandemia, eu me dediquei, então, a escrever o livro, a concluir As Empresas Familiares e o Dilema da Sucessão. Que vai trazer, porque eu fiz assim, eu me preocupei muito com uma linguagem que fosse acessível para aqueles que não conhecem, tá? Assim como eu também, no começo, tive dificuldade de entender a visão sistêmica e como é que ela influenciava na minha vida, eu procurei aqui não fazer um livro técnico, eu procurei fazer um livro que, né, num final de semana, você devora o livro, né, para entender, de fato, como a minha empresa, ela acaba, se eu não tiver consciência, ela acaba tendo os movimentos sozinhos dela, porque a empresa, depois que eu constituo, ela não é só mais minha, né? Ela traz as energias dos meus funcionários, dos problemas da família deles, ela traz o envolvimento que eu tenho com os meus clientes. Então, se eu não tiver clareza nisso, eu vou criando cada vez mais confusão dentro da minha empresa. E eu estou escrevendo o próximo, que vai ser justamente sobre isso que a gente falou aqui hoje, né? Holding familiar e as alianças sistêmicas, né? Porque é justamente isso que eu comentei, né? Eu gostaria só de fechar, né, para falar de fato de holding, né? Então, não é uma forma de trabalhar com famílias que estão desalinhadas, não é uma forma de deixar alguém de fora, porque, né, eu fiz um filho fora do casamento, agora eu quero achar um jeito não, o objetivo da holding não é esse. Não é esse. Tá? E também não é uma forma de fraudar. Então, eu tive problemas financeiros, mas eu já tenho a minha holding há 2, 3 anos, show de bola, o que tem lá não vai se misturar, né? Então, os meus credores, eu tenho a minha empresa que teve problema financeiro agora e que é o que tem ali para resolver meu problema. Agora, desde que eu tenho constituído a minha holding há bastante tempo. Agora, eu estou cheio de dívida, volto a dizer, e quero constituir uma holding para resguardar um pedacinho. Tem muitas pessoas aí vendendo essa ideia. Essa ideia não vai prosperar, tá? Porque a fraude a credores, ela é evidente, né? Assim, a gente pode usar esse mesmo termo para aquele filho, né? Eu tenho 3 filhos e mais um quarto fora do casamento. Eu faço uma holding só para deixar o patrimônio para esses 3. O quarto filho vai entrar na justiça e vai ganhar. Fica tranquilo. Vai ganhar, né? Vai ganhar. E sistemicamente a gente tem que entender que os irmãos pertencem uma história do outro, né? Então, assim, uma coisa eu não gosto da primeira mulher, as mães, as mulheres, mas os irmãos, eles são irmãos. Uhum. Né? Então, assim, um irmão deve preservar a segurança do outro também, né? Para isso que existem os irmãos, para que a gente compartilhe, que a gente decida de forma amorosa, mas excluir um irmão é muito pesado, né? Vai ter consequências. Aqui a gente está falando em alianças sistêmicas, teremos consequências. Toda exclusão de irmão tem consequências. Né? É claro que às vezes algumas famílias não sabem que o irmão existe, né? Mas quando há a sabedoria, o conhecimento de que esse irmão existe, ele precisa ser chamado para pertencer. Sim. Porque sim. senão a consequência sistêmica desses outros irmãos vai ser muito pesada, né? Por isso que quando a família está alinhada, e muitas vezes antes da gente abrir uma holding, a gente precisa fazer algumas conversas com a família, né? Isso a visão sistêmica me trouxe muito forte, né? A gente faz vários encontros com as famílias para deixar isso tudo bem alinhado com eles, porque daí é como eu falei, né? Eu tenho 2 filhos, um trabalha dentro da empresa, outro tem a atividade dele. Os filhos conscientemente entendem que aquele que está trabalhando com a empresa tem que ficar com um pouco mais, porque ele está ali ajudando mais fácil. Se tem esse alinhamento entre as famílias, a gente consegue trabalhar tranquilamente nesse sentido, né?
valorizar o trabalho do irmão que ficou, né? Que ficou na empresa, que cuidou, que trabalhou, né? Então, isso tem um valor, ele não é mensurável, né? E nem Não é sempre mensurável. o pai e a mãe estão vivos para dizer o quanto vale isso para o pai e para a mãe, né? Verdade. Então, Então, são os desafios. não deixe para amanhã o planejamento que você pode fazer agora. Não significa que você vai deixar, tá? Porque assim, ó, tá, Ju, só para a gente finalizar, né? Eu posso já transferir, já que eu vou abrir uma holding, todo o meu patrimônio para os meus filhos e ficar com usufruto? Posso também. Não é usual na nossa região. Eu faço muito isso no litoral. No litoral, os empresários, como eles já têm uma batida diferente, né? Porque a cultura é um pouco diferente. Lá eles fazem assim, não, eu vou abrir uma holding, eu já quero passar a parte dos meus filhos para eles em vida, e aí eu só quero ficar de fora administrando esse patrimônio, comprando e vendendo, enfim, mas eu não quero mais ficar comigo. Então a gente faz uma holding com cláusulas de usufruto. E aí vem muito forte, né? Assim, não, eu quero pegar de volta aquele bem daquele meu filho porque eu tô vendo que ele tá, né, não sabe administrar direito. Eu posso, dentro da holding eu posso, tá? Então, ela é muito útil, principalmente quando a gente consegue explicar para o empresário para trazer para a realidade dele. Olha só, que legal. Gente, é muito assunto legal, Daniel, obrigada, tá? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Quando falamos de empresas, quando falamos de heranças, nem deu tempo de a gente falar tanto de herança, tanta empresa, a gente falou de tudo um pouco, né? Assim, para expandir. E eu quero dizer para ti, Daniel, que a live foi contribuição na minha vida. Eu tenho imóvel, eu nunca pensei que eu podia fazer holding, né? Olha só, então às vezes a gente demora assim para cair a ficha, tu fica falando sobre aquilo, mas como demora para cair a ficha para a gente, né? Então já vou marcar o meu horário contigo e a gente já vai olhar aí para as minhas questões. Por quê? Porque daqui a pouco o imóvel aparece uma grande oportunidade e só de imposto quanto eu vou pagar por isso, né? Então. Eu costumo dizer assim, tá? Como eu tenho essa visão, né? Eu não vou ter, numa conversa contigo, te pressionar. Vamos assinar o contrato e fazer agora. Eu preciso que seja bom para os dois lados, né? Então eu preciso primeiro conversar contigo uma vez, te explicar. Daqui a pouco vai te surgir outras dúvidas, nós vamos sentar de novo e vamos conversar. Eu entendo que o negócio, para ser bom, ele tem que ser bom para os dois lados. Então, consequentemente, eu preciso tirar todas essas dúvidas para saber se você se sente, né, com segurança mas pelo menos eu tenho a condição daí de te explicar. É o que muitos que estão seguindo aí conosco, né, tem às vezes dúvida, né? Mas eu vou ter que, para mim, conseguir tirar essas dúvidas que eu tenho, eu vou ter que, né? Não. Eu primeiro sento contigo, te explico o que você precisa e o que você tem dúvida, para que depois a gente tenha a condição de saber se é, de fato, a melhor opção, porque pode ser que não seja, tá? A holding não é a solução de todos os problemas. Ela é um meio ou uma forma. Tem outras formas. Daqui a pouco eu entendo que a outra forma, eu vou te dizer assim, ó, vamos para essa linha, porque é a melhor que se aplica para ti. Que legal. Olha só, a Léo fala, parabéns, orgulho do meu esposo. O Evandro fala, parabéns, excelentes reflexões. Muito boa essa live, que legal, gente. Gente, essa semana toda a Família 66 vai ter convidados, tá? Então venham, participem, tragam as suas dúvidas. Daniel, se quiser falar o teu Instagram para o pessoal te seguir, e se você falar para, Daniel, me dá uma orientação, eu sou da Família 66, se apresenta lá como Família 66, porque eu acho que existe esse primeiro movimento onde é apresentado o teu trabalho, né, Daniel? Sim. Então, pode apresentar, você pode olhar para ver se é realmente esse movimento. Então, podem chamar o Daniel, só Ribeiro, Daniel? E fala do livro também, aonde comprar, né? Como faz para adquirir. Ótimo. O meu Instagram, tá? Depois a minha sócia aí coloca no Instagram lá, né? @Ribeiro e Santos Associados, para me encontrar nas redes sociais. O livro, ele está à venda na Amazon. Se alguém da família 66 quiser comprar, eu já recebi, né, da gráfica, eu tenho alguns exemplares aqui comigo, consigo, né, despachar para as pessoas mais próximas aqui também. Se não, você pode comprar na Amazon, ele tem na versão física, que é a que eu mais gosto, né? Mas também tem na versão e-book, tá? Se alguém quiser fazer a aquisição. Mas lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram principalmente, né? @Ribeiro e Santos Associados, você vai ter todas essas informações. Inclusive, para quem está aqui e é empresário, eu costumo cutucar, né? Eu digo assim que a gente tem que sair né? Tem que enxergar um pouquinho depois da curva, né? Do medo, né? Então, eu tenho instigado bastante os empresários, porque eu tenho clientes que têm empresas lá nos Estados Unidos, tá? Que a gente abriu, né? Ajudou a abrir, constituiu empresa, contratou contador e tudo mais.
Mas tem muita empresa que ela pode crescer tanto, só que ela não sai nem da nossa região. Ela não consegue abrir uma filial no Paraná porque ela tem medo, né? Então, eu tenho empresas que têm hoje filiais em todos os estados, e agora eu estou instigando eles a abrir fora. Porque a gente, fora do Brasil, a gente tem muita oportunidade. O brasileiro, por ele ser muito criativo, nós conseguimos crescer muito lá fora. Legal, gente. Daniel, gratidão, tá? Gratidão, Daniel. Gratidão. Encerra comigo aqui. Pessoal, tudo de bom. Família 6 e 6. Um abraço.